Bom dia a todos, bom dia a todas. Hoje a gente conta com a Larissa Kreffer, que vai abordar, né, as relações da psicanálise com as questões de saúde, né, e como que implica, né, todo um conhecimento por nós, né, da psicologia, em termos de apropriarmos-nos um pouquinho sobre a dinâmica da saúde mental das pessoas, da condição fisiológica, física, enfim, né, a dinâmica do paciente ou da pessoa com que a gente vem a trabalhar em diferentes contextos da realidade. Inicialmente, eu quero agradecer a Larissa, né, pela disponibilidade, pela participação, pela contribuição que ela vem a dar aqui a cada um de nós e que a gente possa se apropriar com qualidade, né, de tudo que você estará trazendo para cada um de nós aqui propriamente dito, né. Então, novamente, Larissa, muito obrigado. Passo a palavra para você e que nós possamos, né, estarmos debatendo aí com qualidade tudo que você trouxer para nós. Obrigado. Obrigada, Juto. Agradeço muito pelo convite também. Para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, vou me apresentar um pouquinho antes de iniciar. Pensei num formato bem tradicional, né? Montei alguns slides. E eu gostaria de construir uma conversa com vocês mesmo, então fiquem à vontade para falar, para interromper, colocar colocações. Não vou conseguir ficar olhando o chat durante, né? Mas se for algo que vocês queiram, para não esquecer, colocar para a gente retomar no final, fiquem à vontade também. Mas se for algo que for interessante falar no momento, podem falar mesmo, assim, não se preocupem. Então, meu nome é Larissa, eu sou psicóloga, formada pelo FPR. Atualmente, eu trabalho numa unidade básica de saúde, no município de Araucária. Então, do Sistema Único de Saúde, na atenção básica, mas já trabalhei em outros pontos também. Antes eu estava trabalhando na política de assistência social, mas meu grande amor sempre foi a saúde mental, então estou feliz de estar mais próxima de volta agora. Antes disso, trabalhei em hospital, trabalhei no CAPS, então tive um contato assim, ainda que não tão extenso, mas com vários pontos da rede, e a partir daí que eu queria falar com vocês hoje. A gente, às vezes, tem uma formação que acaba privilegiando um pouco aspectos do trabalho da psicologia, mas que não se conectam com um grande campo que a gente vai trabalhar, que é o da saúde coletiva, né? Então, hoje a saúde coletiva, ela absorve uma parte muito grande dos profissionais. Eu acho que é um debate muito legal de vocês terem contato também, e às vezes até despertar algum interesse, né? Meu interesse despertou, assim, por saúde mental, por participar de palestras, grupos de estudo. É assim que a gente vai construindo nossa formação, né? Vai se interessando por algumas coisas e vai aprofundando. Então, hoje vim... esqueci de um ponto importante também de me apresentar. Atualmente eu estou fazendo mestrado em saúde mental e atenção psicossocial. Que, inclusive, já que o convite foi para um tema livre, né? Então, logicamente, decidi falar com vocês um pouco do que eu tenho pesquisado hoje, que é o que está aqui na minha cabeça agora, né? Então, hoje vou trazer para vocês um pouco desse debate sobre a inserção e o trabalho da psicanálise dentro do campo da saúde mental. Eu tentei construir para isso uma abordagem que tentasse tanto introduzir o debate, porque eu não sei como que tá para vocês isso, eu imagino até pelo tanto de pessoas, eu acho que são pessoas de vários períodos que estão aqui, né? Eu imagino que vocês tenham contatos diferentes. São alunos do primeiro período, segundo período, e também terceiro período e do terceiro ano. Então é bem ampla, né, a gama de momentos que vocês estão na formação. Então, tentei ser o mais democrática possível e, ao mesmo tempo, aprofundar algumas coisas, porque também algo superficial não nos ajuda muito, né? Mas, então, vamos ver
como que vai essa conversa. Gostaria de, quanto possível, que vocês participassem, construíssem junto comigo, né? Eu vou colocar aqui para apresentar, daí eu não vou mais ver vocês, me ver, daí me digam, por favor, se está funcionando. Peraí. Tenho que compartilhar. O Thiago mandou uma mensagem para a gente explorá-la ao máximo. Valeu, Thiago. Compartilhou aqui, Larissa. Compartilhou? Isso. Tá, eu vou pôr para apresentar. Está aparecendo para vocês já em tela cheia o primeiro slide? Sim. Ah, legal. Ó, o tema do nome desse, coloquei para esse espaço, é psicanálise na atenção à saúde mental. Então, como eu falei, eu sou psicóloga do SUS e sou mestranda em saúde mental e atenção psicossocial. Então, primeiro, vamos destrinchar um pouco esse termo, né? Que a gente não pode tomar as coisas pelo modo que elas só aparecem, a gente tem que pensar nelas um pouco mais a fundo. Então, o que a gente fala quando diz saúde mental? Em primeiro lugar, ela pode se referir a um estado individual. Então, assim como a gente fala dos processos de saúde e doença, que inicialmente eles são pensados no nível individual, a saúde mental também, né? Começa tendo esse qualitativo no saúde, especificamente saúde mental. Então, pensando nisso, num estado individual, o que remete isso a vocês? Que qualificadores vocês pensam para isso? Assim, o que constitui saúde mental? O que significa? Tem como a gente definir? Como que se define? Alguém tem alguma ideia? Pensa em alguma palavra? Acho que saúde mental é uma coisa mais complexa, né? É um conjunto de fatores, na verdade, que envolvem tanto a esfera psíquica, mas também a esfera social do indivíduo, a esfera material, né? Porque tudo isso, né? Uma pessoa estar num bom emprego, uma pessoa estar se alimentando bem, tudo isso influi, né, na saúde mental. Uhum. Mais alguém? Acho que envolve um equilíbrio, assim, né? Um equilíbrio de tudo. A gente, às vezes, tem uma noção de que saúde mental é você estar sempre bem e feliz e tudo mais. Só que saúde mental é você ter um equilíbrio de tudo, né? Eu acho que a palavra, assim, você pediu uma palavra e veio o equilíbrio na minha cabeça. Então, essas duas concepções que vocês trouxeram, elas dialogam muito com alguns debates que tem tido nesse último século, né? Sobre não só saúde mental, mas saúde de modo geral. Então, tem uma definição clássica da OMS que eu tenho certeza que vocês já escutaram, que é sobre saúde. Coloca aqui, saúde não é apenas a ausência de doença, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Isso se desdobrou uma outra concepção, que ela vem daí dos anos 70, que é de ser biopsicossocial. Então, o ser humano, ele teria essas dimensões biológicas, psicológicas e sociais. Essas duas, elas vêm numa tentativa de superar uma concepção estritamente biomédica, né, sobre ser humano, sobre saúde, mas elas têm os seus limites. Então, o que é um bem-estar? É possível, né, um bem-estar completo? Tem alguém que se enquadra nisso? Então, tem algum ser humano no mundo que tem saúde? Se a gente, em algum momento da vida, pelo menos, experiencia tristeza, experiencia mal-estar, o que determina, então, se isso é uma doença? A própria concepção do biopsicossocial, ela também traz avanços, inclusive daí para a gente pensar o modo que a gente organiza o cuidado, mas ela não supera tanto assim, talvez, quanto ela acha que ela supera uma concepção fragmentada de ser humano, né? Porque você está adicionando mais palavras, mas ainda assim está apresentando alguém que é dividido em dimensões.
Mas isso, ele baseia o que a gente vai se construir, então, para pensar qual que vai ser o cuidado em saúde mental. Que é o essencial, assim, a primeira coisa que a gente vai pensar quando a gente vai formular um modelo de atenção ou uma prática de cuidado individual, vai ter que ser o que a gente quer alcançar. Então, se a gente não tem bem definido qual que é o nosso objeto e como que vai ser o manejo dele, fica um pouco difícil, então, formular o que a gente vai fazer. Por mais que isso seja lógico, isso, na prática, se verifica que, às vezes, é bem deficitário, assim, porque é muito difícil, né? É um objeto muito complexo mesmo. E daí isso a gente faz pensar no próximo passo, que é, então, saúde mental como um estado de uma população. Então, se a gente tem uma concepção de que saúde mental envolve, por exemplo, questões ocupacionais, questões sociais, trabalho, moradia, alimentação, isso vai trazer uma concepção de saúde mental da população diferente do que se a gente tiver uma visão de saúde mental mais estritamente psicopatológica, por exemplo. Então, hoje a gente tem uma definição na Lei Orgânica da Saúde, que é a Lei do SUS, que eu acho muito boa, que é que a saúde possui condicionantes e determinantes. Então, isso baseia que se construam políticas públicas que vão levar isso em conta. Então, quando você considera que a saúde mental depende das condições de vida, você vai ter que formular políticas que alterem as condições de vida. E daí tem uma outra definição que eu acho que ninguém vai admitir de um modo talvez tão explícito, consciente, mas que tá muito enraizado assim no nosso modelo de sociedade, que é equivaler a saúde a uma funcionalidade. Eu acho que isso está dado em muitas concepções, talvez não tão declaradamente, mas está. E o que é alguém funcional no modelo, no modo de produção que a gente tem hoje, né? Alguém que consegue trabalhar, consegue reproduzir a vida, reproduzir as relações. Então, quem passa a ser saudável, quem passa a ser doente, passa por esse crivo também, né? Quem está funcional, quem não está funcional. Então, um grande separador, assim, até inclusive de pensar de vários adoecimentos, passa a ser, por exemplo, a incapacidade para o trabalho. E daí a gente chega no que queria chegar, né? Que é a saúde mental como um campo de prática. Que é pensar, então, como que a gente olha para isso, olha para esse fenômeno, como que a gente age frente a ele. E daí nisso que vão entrar os modelos de atenção. Então, a gente tem principalmente 2 modelos de atenção hoje, que é o modelo de atenção manicomial e o modelo de atenção psicossocial. Eles são 2 modos de cuidado, então eles são 2 formas que a saúde mental é vista, em várias dimensões, e o modo que ela é atendida, que ela é cuidada. O modelo da atenção psicossocial, eles têm muita relação, porque o modelo da atenção psicossocial, ele nasce na antítese do modelo manicomial. Então, não é um modelo que nasce do nada, ele nasce em oposição e ele nasce com o objetivo de superação. Mas, para isso, acho que é essencial a gente entender primeiro, então, o que é esse modelo manicomial, né, que tenta ser superado, que, na minha opinião, ainda não foi nem perto. Então, o modelo manicomial, ele nasce no século XVIII, com o Philippe Pinel, que era um médico francês, na ideia de separar a loucura das outras mazelas sociais e tornar um objeto da medicina. Então, vai ser estudado num locus próprios, que é o hospital psiquiátrico. Até esse momento, o que a gente chama hoje de saúde mental, mas que nem era denominada dessa forma nessa época, né? Era entendida como a loucura.
não era um objeto da medicina. Então, não faz tanto tempo assim que isso passou a ser um campo de estudo de interesse da área da saúde, da psiquiatria, depois da medicina e depois da psicologia. Então, na história, a loucura ela foi olhada de diversas maneiras, né? Já foi vista do ponto de vista religioso, espiritual, as explicações eram a partir disso, já foi vista a partir do modelo racional, de razão, de desrazão. E o próprio hospital, ele inicialmente, ele não era uma instituição de saúde. Então, ele tinha muito mais proximidade com o que a gente tem hoje, por exemplo, da palavra hospitalidade, que não tem a ver com hospital no sentido de cuidar de saúde, mas tem a ver com recepção, acolhimento, e nesse caso era uma assistência num modelo de assistencialismo e caridade. Então, quem era recolhido no hospital eram as pessoas que sobravam da sociedade, né? Então, quem não tinha, os desvalidos, que não tinham quem se ocupasse deles. Então, por exemplo, órfãos, pessoas com deficiência, pessoas doentes, mas que eram pobres. Então, elas não iam ser cuidadas, recebiam tratamento de saúde, mas elas recebiam essa assistência porque elas não conseguiam mais cuidar de si. E também os loucos. O grande símbolo do Pinel foi tem até um quadro sobre isso, que é uma imagem dele retirando as correntes dos loucos, porque as pessoas ficavam, de fato, acorrentadas. Então, foi ele que né, historicamente entendido como alguém que passou a enxergar a loucura como um objeto da medicina e que poderia ser tratada, porque até o momento não existia essa proposta de um tratamento. Então, foi o Pinel, depois ele teve um discípulo, o Esquirol, que começaram a pensar a loucura como uma doença, um adoecimento, nos mesmos moldes das outras doenças. Então, naquele modelo que daí passa a vigorar de história natural da doença, pensar que a doença ela tem um caminho, tem um começo, um meio e fim, e daí com isso você pode, a partir de sinais e sintomas, formular um diagnóstico, e a partir do curso dela, formular um prognóstico. Então, essa lógica médica, que ela vai nascendo nesse momento da história, que se aplica daí, tem o surgimento da clínica e tal, ela começa a ser aplicada também para esse objeto da loucura. Mas eu acho que já tem inicialmente ali algo que se diferencia, que se separa, porque enquanto o tratamento para essas doenças, ele era pensado, né, relacionando com, por exemplo, entidades patológicas e tal, que é um momento também que tem aquela revolução da microbiologia, assim, começa a se descobrir micro-organismos, ele já tem uma proposta de tratamento que já vai outra, que não é de uma intervenção biológica, mas que é do tratamento moral. Então, se era entendido, o próprio hospital não era só o local que se estudava a doença mental, mas era o lugar também que produzia cura por si só. Então, a proposta de tratamento era a de organização pelo ambiente, por algo externo. Então, as pessoas loucas eram desregradas, o que elas precisavam era de ter horários definidos, ter a sua vida controlada, e isso provocaria uma adaptação à realidade, né? E daí tem um autor que ele analisa muito essas instituições, né, de controle de poder, que é o Foucault. E daí ele coloca que ele traz essa concepção do biopoder, né? Então, as instituições como mecanismos de controle, elas já existiam, ainda mais relacionado ao Estado e tal. Mas é nesse momento que se junta esse mecanismo de controle com essa justificativa do biomédica, do biopoder. Então, é um controle
da vida das pessoas, que ele não se justificaria apenas juridicamente, né? Privar uma pessoa dos seus direitos, privar da liberdade, privar do controle da própria vida, ele se justifica a partir do discurso médico. Então, o discurso médico tem autoridade de mudar até o status de cidadania que uma pessoa tem. Que daí é o que o Foucault vai chamar dessa junção do discurso jurídico com o discurso médico. E daí isso entra no crivo da normalidade versus anormalidade, né? Então, existem dois mecanismos de poder que o Foucault coloca, que um é o mecanismo positivo, que é o da norma, que é de incluir as pessoas na norma, né? Então, a fazer as pessoas se ajustarem. Existe o negativo, que é o da exclusão, que ele coloca que é o que opera nessas instituições que ficam à margem, né? Ele usa como modelo principalmente o leprosário, que era um lugar que ficava ali afastado na cidade, as pessoas eram mandadas para lá e esquecidas lá. O objetivo não se esperava que elas se recuperassem, se curassem e voltassem a viver no meio de todos. Esperasse que elas ficavam excluídas para sempre. Ele coloca que é o que opera no manicômio também. Então, se sabia que aquelas pessoas não sairiam de lá, né? E daí, eu trouxe para ilustrar um documentário que ele foi produzido no fim dos anos 70, se chama Em Nome da Razão. Eu vou passar só uns trechinhos curtinhos, mas depois, se alguém que tiver interesse de assistir, tem no YouTube bem fácil de achar. Que fala um pouquinho da história dessa história da psiquiatria no Brasil, né? Vou colocar aqui. Tá rodando para vocês? Esse hospício Sim, está rodando. não é uma realidade isolada. Ele se reproduz em vários outros lugares, às vezes com pequenas diferenças e nomes sofisticados. Devemos compreendê-lo como uma instituição que cumpre um papel determinado em nossa sociedade. O hospital psiquiátrico funciona como um depósito. Para cá vêm os improdutivos de uma maneira geral, os inadaptados, os indesejáveis e os desafetos. Todos aqueles que por um ou outro caminho se desviam daquilo que chamamos normalidade. Através do hospício, a sociedade exclui os que não se adaptam a um sistema baseado na competição. Eu vim para aqui no ano de 1923. Agora, eu tinha acho que dos 8 anos para 19, né? Eu tenho muitos anos, né? Estou bem velho. Eu vim em 39, fui para aposentar, papai pôs o copo em cima da mesa, minha filha você quer ir para o Rio, que é pai do Rio, né? Mãe que é nos Mascarenhas. Nos Mascarenhas, pobre. Papai tinha uma farmácia, uma pequena farmácia Mercúrio. O meu irmão tinha um bar perto. Vendeu tudo. Meu pai morreu. Quando eu saí da Horizonte, eu estava com os cabelos que bonitos. Eles brincavam comigo, me chamavam Farol dos Médicos. Eu quero ir para o Rio mesmo, meu lugar no Rio mesmo. E eu não gosto mais, não perdi a saúde aqui. Estou com martelação na cabeça, medonho. Amanhã que eu vou começar a tomar vitamina. Eu tomei injeção, foi uma coisa horrorosa. Pedi pelo amor de Deus para não tomar mais. Posso tomar choque? O doutor Leão tá tudo me viu, eu vou encher a barriga de sangue lá no calmo. Depois eu fui para a colônia, saí alegre, só não estava sentindo nada na cara. Mas eu fui. Aquele que não tem família é confinado para sempre. E recebe um rótulo: crônico social. Mesmo depois de terminado o processo da loucura que o levou ao internamento, ele continua aqui, sem ter para onde ir ou voltar. Eu vim para cá dia 3 de outubro de 1979. Estou aqui no hospital porque meu pai me pôs aqui que eu estava nervoso em casa. Meu pai trouxe eu para cá e eu peguei, aí meu pai pegou, me amarrou eu na corda, pôs eu dentro da ambulância e trouxe eu para o hospital.
Estou aqui preso. Eu estou aqui por causa, meu pai me colocou aqui por causa, gostava muito de tomar uma Belinades, entende? E em casa, eu chegava em casa, bagunçava um pouquinho. Aí meu pai pegou, falou comigo, para com essas cachaças. Eu não parei, pegou e me jogou aqui. Aí eu peguei e fiquei aqui, na boa, aqui e tal. A doutora falou que ia me dar. Ai, desculpa. Falou comigo, para com essas cachaças. Eu não parei, pegou e me jogou aqui. Aí eu peguei e fiquei aqui, na boa, aqui e tal. A doutora falou que ia me dar alta aí, já estou em condição Nesse de alta. hospital, que é uma instituição fechada, não há qualquer possibilidade de manter uma área para o eu. Uma área de privacidade e autoisolamento. O eu é violado e devassado a todo momento. No contrato social estabelecido após a Revolução Francesa, o Estado confere à psiquiatria o monopólio da loucura. O discurso psiquiátrico funda-se no controle da irracionalidade. Em nome da razão, confinamos os esquizofrênicos, mendigos, homossexuais, drogadictos e outros dissidentes sociais. A comida é boa, certo? Tem barra de alimentar essa comida, certo? Muitas vezes que eu vejo o homem pegando resto de comida para dar para os porcos na cadeia. Comida como é boa, sabe? O que se passa dentro de um hospital como este tem a ver com os médicos e as autoridades, mas tem a ver também com a sociedade onde está inserido. Incapazes de suportarmos as diferenças, demonstramos no hospício todo o nosso poder de opressão. Meu nome é João Adão Ferreira da Silva, nasci na Goiabeira, em 1958. Eles botaram a gema que eu queria ir embora, eu quebrei a cela 3 vezes. Aí eles pegaram e botaram a gema em mim. Aqui só sabe dar remédio ruim pra gente. Até remédio envenenado é sempre pra ficar na gente aí. Envenenado, pra matar a gente. Já indicamos aqui 3 lobotomias como último recurso, e quando o paciente é resistente, mesmo resistente, que eu digo assim, nas suas crises de agitações, a gente faz 3 neurolépticos na veia dele. Casei com 13 anos de idade e tive 7 filhos. Então, quando meu marido desapareceu também, eu não sei nem notícia para onde é que ele está. Criei meus filhos na maior dificuldade da vida. Quando meu marido largou, eu fiquei grávida de 4 meses. Então, eu vim lutando essa vida toda. E eu fui feliz no parto dele, não tive problema nenhum no parto dele. Foi o filho que eu mais fui feliz no parto, foi dele. E agora surgiu esse problema que surgiu com ele. Eu criei meus filhos na lavagem de roupa, lutando com a maior dificuldade. Pois é, mãe. Agora, não sei como que vai arrumar, porque eles pegaram meu irmão aí na cidade, levaram para lá para Barbacena, e puseram ele naquele hospital. Não sabia nem o que estava passando com ele lá. Eles fizeram essa cirurgia nele sem avisar nada para nós, não sabia de nada. Acabaram com ele e era o único filho que ajudava a senhora a tratar da casa. Agora eles fizeram isso, puseram ele nessa situação. Ele não aguenta mais trabalhar para sustentar a casa. Eles falam que foi eu que levei, eles me acusam que foi eu que levei ele para poder ser internado lá em Barbacena. Mas eu nem disso sabia, ninguém da família sabia que ele estava lá sofrendo, amarrado, todo algemado, ainda num quarto escuro, molhado, o quarto todo cheio de cocô, xixi, tudo molhado, e eles lá nessa situação. Depois foi eu mais a minha irmã lá, eles pegaram e
O seu Manel, diretor do hospital, falou que nós tínhamos que... Então foram trechos breves, né, desse documentário que é já bem curtinho, que é muito bom. Eu recomendo quem tiver interesse tirar esses 20 minutinhos para assistir. E é muito impactante também, na minha opinião. Queria escutar um pouquinho de vocês agora. Eu estou fazendo primeiro essa introdução da história do campo da saúde mental, porque eu acho importante, para daí a gente entrar um pouquinho mais na psicanálise. Mas é um debate que eu não sei muito qual que é o contato que vocês têm com ele, então, se vocês puderem falar um pouquinho, assim, será algo que vocês já sabiam coisas sobre isso, já discutem isso. Tem um ponto também que eu queria perguntar para vocês. Se vocês repararam, no primeiro trecho, eu mostrei o depoimento de duas mulheres que elas falam que elas foram internadas em 1930, por aí. O documentário é de 79. No final, mostra já rapazes que foram internados no mesmo ano, né? Então, provavelmente semanas ou meses antes. Vocês perceberam alguma diferença no modo de falar, no modo de se apresentar, no conteúdo, entre essas pessoas que estão internadas há 40 anos ou mais e é que eles estavam internados há algumas semanas? Professor, desculpa, Larissa, né? Uhum. O que eu percebi é a questão da fala deles falarem que estavam incomodando em casa e que o pai tirou eles de casa e levou para lá. Me remeteu a algo assim, um pouco, às vezes, acontece do pai não aguentar realmente, às vezes, com o perfil. Não sei, me remeteu isso, não sei se eu estou certa. Uhum. É como se fosse uma possibilidade, um mecanismo de você se livrar de algo que você não gosta, né? Socialmente, cria esse mecanismo para como lidar com os indesejáveis. Isso mesmo. E vocês acham que a gente ainda tem esses mecanismos hoje? Na saúde e em outros campos também? Bom dia. O que me chamou a atenção também justamente foi isso. Eu não consegui ver o nome da pessoa que falou antes. Essa questão dos indesejados, né? E dá para perceber que, embora tivesse um pseudo-crivo, né, de entrada nesses ambientes, né, eram mendigos, como foi falado, os homossexuais, enfim, algumas pessoas que, digamos, afrontavam ou moviam a sociedade para o diferente, né, tipo aquilo que não era comum, né, que não era fator comum de todos. E eu lembro que você falou no início ali da sua fala também sobre os leprosários, né? Uhum. Eu morei próximo ao leprosário aqui, um dos mais conhecidos aqui do Paraná, que é aquele São Roque, em Piraquara. Uhum. E é muito, muito, muito interessante, porque todo o bairro em torno são famílias compostas dos pacientes que se recuperaram, que conheceram outros pacientes e acabaram compondo família. Justamente sobre isso, que não se esperava uma melhora, né? E então essas pessoas eram trancafiadas e submetidas às barbárias, né, inimagináveis, né, algumas são relatadas, mas muitas não são relatadas, são muitas coisas que nós nunca vamos saber que aconteceram lá. E para quê? Né? Não se esperava uma cura, eu acredito que era um grande laboratório, né, essa é a minha visão das leis manicomiais, né, que a gente tenta ir para fora. E sobre hoje, se hoje ainda existe, eu acredito que existe de uma maneira muito mais maquiada, né, ou assim, não existe mais tanta intenção em tratamento, muitas vezes, porque se você vai nos hospitais hoje psiquiátricos aqui, existe uma rapidez, eles trancafiam a pessoa lá quando ela está em crise,
e isso leva no máximo 2 semanas, e depois eles soltam essa pessoa na sociedade sem dar muitas vezes nenhuma possibilidade de tratamento, né? Ou não pedem que a família participe e tudo mais. Então, eu acho que existe sim. Só que, felizmente, entre aspas, não é dentro de mais de um local, né? Mas na rua. Essas pessoas estão na rua, elas são soltas na rua novamente para sofrer, da mesma forma. Que interessante, que legal essa sua percepção do espaço em torno do leprosário. Inclusive, que hoje é chamado, eu acho que, de hospital dermatológico, ali em Piraquara. Inclusive, hoje em dia, ainda existem moradores, pacientes moradores, que eram dessa época e que hoje, acho que por não ter nenhum vínculo familiar, continuaram residindo lá. E é uma briga, assim, do Estado com a instituição, os funcionários, porque de o que fazer com essas pessoas. Porque querem transformar o espaço agora em outra coisa, né? E daí tem aqueles moradores lá ainda. Eu acho que essa questão da loucura, dos problemas mentais, ainda é um tabu muito forte na sociedade, né? Não é uma coisa que é tão falada assim. E enquanto isso for um tabu, essas instituições para, né, tirar essas pessoas de vista da sociedade, para que elas parem de atrapalhar, entre aspas, muitas aspas, né, o funcionamento, né, da sociedade, ainda vão existir, porque vai sempre ter alguém que não vai querer compreender essa situação e vai querer simplesmente se livrar, entre aspas, do problema. E você perguntou também, né, se existem outras esferas de essas formas de tirar essas pessoas. Eu acho que as prisões também funcionam dessa forma. As prisões também são um local onde as pessoas que não servem são colocadas, né, ali, pessoas que não produzem, pessoas que são marginalizadas, né, que não vão produzir na sociedade, são colocadas nas prisões. Eu acho que é a prisão dos grandes representantes mesmo. Larissa. Oi. Você perguntou, né, pra gente se a gente tinha percebido essa diferença dos que estavam mais tempo ali, né, no vídeo, e dos que tinham chego há pouco tempo ali. E é perceptível, né, a diferença de pessoas que estão mais tempo em hospitais psiquiátricos, e a percepção que a gente tem, pelo menos a minha percepção, é que piora, sabe? É como se, ao invés de estar ali para receber um tratamento, para melhorar na medida do possível, né, daquilo que eles podem melhorar, né, diante das doenças, a sensação que dá é que eles vão piorando cada vez mais, né, a ponto de não voltarem mais para a sociedade, de não serem úteis para a sociedade e nem a família quer, né, mas porque não sabe nem como lidar, nem como tratar. Então é bem complicado, né? É exatamente isso. A justificativa do manicômio é que é a instituição que cura, né? Então, o estar na instituição vai promover uma melhora, vai promover um restabelecimento, e que a gente vê o oposto. O que a gente vê é a cronificação, e é o que se chama também de iatrogênese, que é quando o próprio processo de institucionalização gera novos sintomas. Então, a gente vê essa diferença, né, do modo de fala desse conteúdo, que ele fica até, tem uma dissolução temporal, parece, no modo que essas mulheres que estão há 40 anos confinadas no mesmo lugar falam, do que o modo como os rapazes que acabaram de entrar falam, por exemplo. Então, vai criando novos sintomas. Não só não cura, como piora. É isso mesmo. Bom dia, Larissa. Bom dia. Então, eu observando tudo isso, né, eu vejo assim que as famílias, né, dessas pessoas, né, que têm os distúrbios, elas não sabem lidar com o problema, né? E aí elas acabam colocando ali nesse hospital com a confiança que ali a pessoa será tratada e vai ter uma melhora. Na verdade, a gente vê que são diversos distúrbios ali, né, entre as pessoas. E essa convivência, eu vejo assim que vai piorando mais, né, o problema, né, ao invés de ter uma melhora, né.
eu creio que deveria, assim, separar, né, esses doentes, né, por distúrbios e tratar eles de acordo com o seu distúrbio, para que houvesse, assim, uma melhora, né, e esses indivíduos voltassem para a sociedade já com uma saúde já plena, né? Daí que eu acho que entra o que a gente discutiu no comecinho, que daí qual que é a concepção, então, que você vai ter de saúde mental, como que você vai olhar para aquele adoecimento, porque isso vai determinar a forma de tratamento também. Sim. Eu vou avançar agora por causa do tempo, mas eu acho que a gente vai tocar de volta nessa questão quando a gente falar dele na psicanálise, né? Que daí eu quero apresentar para vocês como que a psicanálise olharia para isso e proporia lidar com isso. Certo. Então, tudo isso culmina no movimento da reforma psiquiátrica, que ela aconteceu no mundo, ali começando nos anos 40, 50, na Inglaterra, na França, mas aqui no Brasil, a gente teve uma influência muito grande da Itália. Então, a experiência italiana, ela já se baseou num contato que eles tiveram com essas outras experiências da Europa, e eles concluíram assim: na Inglaterra tentaram reformar, na França tentaram reformar, acabou que tem um limite do quanto você consegue humanizar um manicômio, continua sendo um manicômio. Então, a proposta deles foi uma negação total. Eles criaram um movimento foi chamado de antipsiquiatria. Então, o que eles fizeram foi: vamos abolir os manicômios, vamos primeiro negar tudo que existe dessa prática, e daí, a partir disso, existia uma superação, né? Então, foi o que eles fizeram, assim, quando passou a lei da reforma lá, foi abolido todos os manicômios, e isso obrigou a que se pensasse em outras formas de organizar o cuidado, porque não tinha mais como recorrer àquilo. Porque o que eles alertavam, e que eu acho que se confirma muito aí na nossa prática, que não conseguiu abolir completamente, é que enquanto você tiver o recurso asilar, ele vai ser usado, porque a sociedade, ela pede esse mecanismo de não quero lidar com o diferente, eu quero um lugar para mandar. Então, enquanto existir, ele vai ser um recurso utilizado. Então, aqui no Brasil, esse documentário ele foi produzido em 79, foi um ano muito importante para a reforma. No final, tem uma frase do Franco Basaglia. Ele era um psiquiatra italiano da reforma, e ele veio para cá em 78, para o Brasil, convidado para um congresso, e daí no ano seguinte ele fez uma visita para Barbacena, que é esse manicômio do documentário. Quando ele fez essa visita, ele ficou horrorizado, e ele comparou aquilo com um campo de concentração. Isso gerou muita repercussão, e foi a partir desse momento que um movimento que antes ele era um movimento mais de trabalhadores, influenciado pela reforma sanitária, foi um movimento dos trabalhadores da saúde, para construir um sistema de saúde universal, que hoje é o SUS. Esse movimento estava restrito aos trabalhadores. Quando há essa denúncia, isso começa a virar uma pauta da sociedade. Além desse documentário em 79, teve um outro marco cultural nessa década, que foi uns anos antes, que foi um filme que acho que alguns já devem ter visto, ou não viram, devem conhecer, se chama Um Estranho no Ninho. Foi um filme estadunidense sobre uma pessoa que é internada num manicômio, e é mostrado como que é o funcionamento lá. Isso sensibilizou muitas pessoas em relação ao tratamento que era dispensado aos pacientes. Então, esses marcos culturais, eles passam a inserir isso no imaginário social das pessoas. Isso começa a virar uma pauta social, e isso ganha força. Então, aconteceu tudo isso, e daí a gente começou a viver um processo de redemocratização no Brasil, né, com o fim da ditadura. E a ditadura foi um grande pilar que sustentou os manicômios. Inclusive, as pessoas contrárias ao governo eram mandadas para o manicômio. Então, quando começa a Constituinte, desde ali, coloca a Constituição, começa a lei do SUS, todo esse tempo ficou sendo discutido e tramitando a lei que regularia a reforma psiquiátrica, mas ela só foi, de fato, promulgada em 2001, então ela ficou 12 anos sendo discutida, justamente por essa questão dos manicômios, porque existia essa defesa do movimento social de que precisava ser abolido e construído um novo modelo,
que já estava sendo feito municipalmente. Então, Santos foi o primeiro lugar que teve um CAPS, que acho que era chamado de NAPS, eles inspirados também no modelo italiano. Então, já estava sendo construído, mas só foi legalmente colocado em 2001, e foi algo que, no fim das contas, não passou na lei. O que passou na lei foi de que o tratamento preferencialmente vai ser feito em base territorial e comunitária, mas não foi extinto o hospital psiquiátrico, porque existia e ainda existe um lobby muito grande. Isso é uma fonte muito rentável. Então, as pessoas viviam naquela condição, mas isso não significava que elas não custassem muito para o Estado. Então, o Estado, ele pagava, cada pessoa que era internada pagava um valor. Só que, obviamente, esse valor não era revertido no cuidado, né? Esse valor era o lucro de quem administrava o hospital, de quem era dono do hospital. Então, era um lobby muito forte para que isso não acabasse. E que, inclusive, hoje permanece, né? A gente, se acompanhar aí os membros da política do Ministério da Saúde, for observar e pegar o currículo, dar uma pesquisada de quem que está hoje nas secretarias, no momento que coincide, a gente está tendo uma contra-reforma, a gente está tendo um lobby muito forte da Sociedade Brasileira de Psiquiatria para que os manicômios voltem, os hospitais psiquiátricos voltem a ter mais espaço nas políticas. Daí você vai ver quem está ali nas secretarias é o cara que é dono de um hospital psiquiátrico. Então, as coisas, elas têm interesses para além do compromisso técnico, ético e científico, né? Então, essa lei de 2001, apesar disso, ela é muito importante, porque ela trata principalmente dos direitos da pessoa que eles consideram como pessoa portadora de transtorno mental. E um deles é principalmente no que diz respeito a onde vai ser realizado o tratamento, vai ser principalmente de base territorial, e no caso de uma internação, ele regula muito, assim. Então, se uma internação não for voluntária, ela tem que ser comunicada, ela tem que ter uma avaliação de saúde, e ela tem que ser comunicada até 48 horas para o Ministério Público, para evitar que aconteçam aqueles tipos de violação que aconteceu. E daí a gente tem a portaria 388 também, que é uma portaria que institui a RAPS, ela é de 2011, e ela coloca que o cuidado em saúde mental ele vai ser feito em rede, não vai ser num único ponto. Então, vou passar rapidinho aqui, por causa do tempo, mas então o modelo de atenção psicossocial, ele considera todas essas coisas. A desinstitucionalização, no sentido de que não basta apenas acabar com aquele tipo de serviço, é preciso acabar com esse tipo de lógica. Essa lógica da, por exemplo, exclusão do diferente. Trabalha na base da territorialidade, que é pensar em serviços que a pessoa ela vai acessar do lugar que ela mora, ela não vai precisar ser afastada do lugar que ela vive para receber um tratamento. Tem a estratégia da reabilitação psicossocial, que trabalha a partir do entendimento que em geral, o paciente de saúde mental que ele vai ser atendido, ele perdeu um certo poder contratual que ele tem com a sociedade, então seja, por exemplo, de perder vínculos familiares, perder emprego, e o trabalho da reabilitação psicossocial vai ser de recuperar esse poder contratual para que ele seja um sujeito de direito, de fato, na sociedade. Ele vai ser materializado na RAPS, então, nos diversos pontos de atenção, desde a atenção básica, o posto de saúde, passando pela UPA, pelo CAPS, daí pelo hospital, todos são pontos de cuidado para a saúde mental. E daí ele possui diversas dimensões. Essa é uma proposta do Paulo Amarante, que é um autor brasileiro que discute muito isso. Seria a político-jurídica, que é o arcabouço legal, a teórico-conceitual, que é o que fundamenta, então, aquele conversa do começo, o que é, por exemplo, a saúde mental, o que a gente busca alcançar num tratamento, o técnico assistencial, que é o equipamento em si, de que forma a gente vai fornecer esse cuidado, e o sociocultural, que é como a sociedade lida com esses fenômenos, da loucura, dos serviços, que é também o que a gente discutiu já um pouquinho, né? Então, agora chegamos no ponto que acho que era o mais objetivo, né? E a psicanálise no meio disso tudo. Então, a psicanálise, ela vem de uma tradição médica, e eu acho que a gente tem um imaginário, quando pensa, eu tinha pelo menos isso, sim, quando pensa, por exemplo, num psicanalista, ou na psicanálise, pensa no consultório, com divã, e daquela pessoa com
sem expressão, né? Não responsivo. E algo assim elitista e inacessível, caro. E eu acho que não é por acaso, acho que é porque a psicanálise ela tem essa história mesmo aqui em vários lugares, no Brasil também. Então a psicanálise ela chega no Brasil na década de 30 e ela tinha inicialmente uma ligação, inclusive, com práticas higienistas, que eram aquelas teorias que ganharam força aqui, né, nessa época, que basearam atrocidades, né, como eugenismo, nazismo, fascismo, elas tinham uma repercussão aqui nos anos 30. Nos anos 40 isso mudou, eu acho que por influência daí de contatos com outras linhas de pensamento, talvez a psicanálise chegou por uma via aqui, e daí começou a ser influenciada por outra, isso deu uma diminuída forte. Também o Brasil se afastou, né, do que estava se aproximando naquela época, depois da Segunda Guerra. Tinha pontos dissidentes. Tem uma psicanalista que é dos anos 40, que se chama Virginia Bicudo. Ela foi a primeira psicanalista não médica do Brasil. Então, ela era uma mulher negra, não médica, que virou psicanalista. Então, sociedades de psicanálise ficaram loucas, né? Mas ela produziu, inclusive, a primeira tese no Brasil sobre relações sociais, mas ela era um ponto fora da curva. A homogeneidade era mesmo isso. Eram médicos e era uma coisa caríssima e elitista, restrita a um consultório particular. Isso começa a mudar quando chegam psicanalistas argentinos, que quando começa a ditadura na Argentina vêm se exilar para cá, e lá eles tinham uma concepção muito diferente, porque lá, já nos anos 40, a psicanálise se inseriu nas instituições, então já começou a se inserir nos hospitais. Isso fez com que eles fossem muito mais ligados com processos sociais do que era aqui no Brasil. De um modo geral, né? Não eram então só poucos indivíduos, isso era uma prática que estava sendo discutida, que estava sendo produzida sobre isso. Então, quando esses psicanalistas vêm para cá, eles começam a influenciar os psicanalistas daqui também, e começa a haver um interesse em se engajar mais nos processos sociais. Isso culmina nesse congresso, que foi o primeiro congresso de psicanálise de grupos e instituições, de 78, que foi o congresso, lembram que eu falei que o Franco Basaglia, o cara italiano, veio para cá, visitou Barbacena? Ele veio nesse congresso, então foi acho que foi uma sociedade, não foi hospitalar ou de psicanálise, mas foi essa iniciativa que trouxe o Franco Basaglia para cá e que deu startou, né? Talvez esse movimento mais amplo da reforma psiquiátrica. Então, a partir desse momento, e daí com a redemocratização, a gente começa novamente no Brasil a falar seriamente de políticas públicas, que é algo que tinha sido pausado nas décadas anteriores. Então, passa a ter esse interesse também na psicanálise de entrar nas instituições e entrar nas políticas públicas, de fazer parte da formulação delas. E daí, como então que a psicanálise compreende a saúde mental? A psicanálise ela tem uma ética que ela vai advir do arcabouço teórico que ela tem. E essa teoria ela é formada a partir da prática clínica. Então, Freud ele era um neurologista, né? Ele era um médico. E ele começou a tratar pacientes, que na época era chamado de histeria, que tinham sintomas que eles eram somáticos, mas eles não tinham uma explicação biológica, né? Então, por exemplo, um braço, uma perna paralisada, um membro que estava anestesiado, desmaios, coisas muito loucas, assim, né? Dissociações, de perda de memória, começar a falar em outra língua. Então, eram coisas que não se achava uma explicação orgânica para aquilo. Inclusive, tinha uma hipótese, assim, de ser simulação, né? Porque era, por exemplo, assim, tipo, chegava lá, o paciente falava que estava com a perna paralisada, mas se você jogasse água quente, ela ia levantar e ia tirar a perna, ia sair correndo. Então, tinha um impedimento físico de fato, né? E daí, até aquele momento, pela lógica médica, se buscava essa explicação, né? Essa explicação orgânica,
e quem tinha o conhecimento sobre isso era o médico. Então, essa ideia de história natural da doença, ele que conhecia o curso da doença, ele que conhecia sinais e sintomas e tinha a chave para decifrar aquilo e perceber esse sintoma tal, é tal diagnóstico. Só que isso não funcionava por causa da histeria. E daí o Freud, se interessando por isso, começou a estudar algumas coisas, nisso ele se deparou com a hipnose, que daí, pouco tempo depois, ele abandonou, que foi, inclusive, o ponto-chave, né, para existir a psicanálise, foi quando ele abriu mão da hipnose. Mas, a partir da hipnose, o que ele descobriu foi que o sintoma, ele tinha uma história. Então, o sintoma, ele tinha um significado que não estava relacionado a esse conhecimento da história natural da doença, ele era uma história própria, era uma história singular. E daí não era mais um médico que tinha a chave para entender o significado daquilo, era o próprio paciente. Então foi o grande giro de lugar, de discurso ali, foi quando daí teve essa subversão, que Freud passou a escutar. Então ele passou a escutar o que aquela paciente tinha a dizer sobre aquele sintoma, mas também sobre o que fazia sofrer, de modo geral. E é isso que inaugura, né, a psicoterapia. Então, isso trouxe várias consequências, assim, que daí foram formulações teóricas, né? Então, tem como pontos importantes a teoria da sexualidade, que ele coloca que coisas, por exemplo, que daí separavam muito do pensamento médico, né? Ele passou a colocar que não tinha nada de natural na sexualidade. Que ele falou isso a partir do que era chamado de desvios na época, né? Então, ele discutiu os fetiches, discutiu a homossexualidade, discutiu a sexualidade infantil, para dizer se isso é desviante, todo o resto é desviante também, porque não existe norma. Toda a sexualidade, ela é um desvio, porque ela não é natural. A gente já está agora no campo do prazer, no campo do humano, e isso, né, foi bem mal recebido, mas isso foi a base da teoria psicanalítica. Daí, nisso, ele também vai formulando outros conceitos, como inconsciente, isso traz uma concepção de sujeito cindido, que é um sujeito que ele não é inteiramente consciência. Ele traz a teoria das pulsões, fala do desejo, das fantasias. Então, isso vai trazer uma concepção de saúde que vai sair desse polo do anormal é normal, porque dissolve essas fronteiras, então, do que é normal e o que é normal. E eu acho que talvez o mais importante daí para a gente entender aqui é que o sintoma, ele não é entendido mais como uma disfunção, como algo do corpo que para de funcionar, mas ele é entendido na sua função. Então, que função que tem aquele sintoma? Se ele tem uma história, se ele tem um significado, qual que é a função que ele ocupa? Daí eu trouxe uma frase aqui, que eu acho muito bonita, inclusive, que eu acho que baliza bastante quando a gente pensa em objetivos de tratamento, né? Que é de um texto chamado Linhas de Progresso da Terapia Psicanalítica. Então, recusamos-nos de maneira mais enfática a transformar um paciente que se coloca em nossas mãos em busca de auxílio em nossa propriedade privada, a decidir por ele o seu destino, a impor-lhe os nossos ideais e, com o orgulho de um criador, a formá-lo à nossa própria imagem e verificar que isso é bom. Então, o que ele coloca aí, e nada ele fala de graça, né? Ele está falando em resposta a alguém. Ele já está falando em 1919, a psicanálise já estava super mais disseminada, e a galera já estava fazendo outros usos disso, para fazer usos que fossem conformadores, né, e adaptativos, e ele está falando contra isso. E daí ele cita no exemplo casos, né, de atender pacientes que eram muito diferentes dele, e isso não impediu um atendimento, porque o objetivo não era que a pessoa se tornasse o que ele achava que era o melhor. Para finalizar, eu trouxe um exemplo clínico, porque eu acho que é legal, para a gente se der tempo, discutir algumas coisas. Então, esse é um exemplo, nome fictício, claro, mas de um paciente que eu atendia no CAPS, há alguns anos atrás. Trabalhava num CAPS dele, e era um CAPS que é CAPS para pessoas com questões de álcool e outras drogas.
e eram CAPs 3, então eram CAPs que tinham um recurso de acolhimento integral, que era como se fosse um internamento, né, curto, assim, que era usado para situações de crise. Então, o Mauro tinha 45 anos, era etilista, fazia um uso diário de álcool, e além disso tinha um discurso delirante, paranoide, tinha alucinações, insônia, e uns interesses monotemáticos, assim, que era ficar muito tempo falando da mesma coisa. Ele foi trazido pela família, então a queixa inicial era da família, que era o uso de álcool e de comportamentos bizarros, que eles não nomeavam como isso, eles não nomeavam como delírio, alucinação, eles nomeavam como descrever, né? Ele fica pelado no meio da casa, assim, na frente de outras pessoas, ele forra a parede com papel alumínio. Isso só era entendido como estranho, não era entendido como uma patologia, né? Que eles colocaram como queixa de patologia foi o uso de álcool. O primeiro episódio tinha sido 20 anos antes, psicótico, né? Após algumas mudanças significativas que ele teve na vida, de cidade, de emprego. E da atenção que foi feita no momento, ele foi internado numa instituição psiquiátrica e diagnosticado com transtorno afetivo bipolar. Provavelmente porque ele deve ter ficado vários dias sem dormir e deve ter tido algum episódio de hipomania, né? E daí, em 2008, que foi quase 10 anos depois disso, ele teve uma nova crise, depois de uma mudança na escala de trabalho, que passou a ser um trabalho com uma qualificação bem menor do que ele tinha. Antes ele tinha uma qualificação, ele trabalhava naquela área, e daí ele perdeu esse emprego, depois dessa internação, e ele voltou a viver com a família, e daí ele conseguiu esse emprego, que era num supermercado, e daí um dia, num feriado de final de ano, mudaram a escala sem falar com ele, ele teve uma nova crise, se desorganizou muito. Então ele começou a ter alucinações e vozes de comando, que daí, nisso, ele começou a fazer uso abusivo de álcool. E daí, o que foi feito, né, da gente como serviço? Então, inicialmente, foi feita uma análise bem sintomatológica descritiva, né, que eu acho que é da psiquiatria mesmo. Então, o paciente tem, isso aqui que eu coloquei, né, descrição, tem alucinações, tem insônia, faz uso de álcool. Então, o que foi pensado de intervenção? Algo bem prescritivo. Então, uma medicação aqui para lidar com a fissura do álcool e que vai ajudar a dormir. Um antipsicótico para diminuir delírios e alucinações. Daí foi proposto, ele não queria fazer uso de medicação. Foi proposto, então, ele ficar no acolhimento integral para que a equipe fizesse gestão dessa medicação. Daí foi colocado ele para participar de oficinas. Ele não tinha crítica nenhuma sobre isso. Ele não via o uso de álcool dele como um problema, ele não via as alucinações dele como uma alucinação, ele via como a percepção dele da realidade. Então ele não aderiu a nada disso, porque nada disso era uma necessidade dele de fato, né? O que vinculava ele a gente, o que fazia ele continuar indo, é que no primeiro acolhimento que a gente fez, no primeiro atendimento, ele gostou dos profissionais que acolheram ele se sentiu querido, e ele falou que ele não tinha nenhuma questão com o álcool, não tinha questão com outra coisa, mas que ele continuaria indo porque ele gostava das funcionárias, e ele continuou indo, né? E daí, quando tudo isso falhou, todas as intervenções, acho que foi aí que a gente percebeu que o que sustentou foi a única necessidade que ele que tinha apresentado. Não tinha sido a gente que tinha percebido ou a família, mas era de fazer vínculo. Então a gente mudou a postura, né? A partir disso, em vez de ficar tentando propor coisas, a gente passou só, então vamos escutar, fazer essa escuta individual, que não estava sendo possível fazer no grupo, porque era hostil para ele estar lá, né? Então, nisso, a gente constrói uma historicização desses sintomas. Eles não são mais daí algo destacado, da realidade, destacado dele, mas eles passam a ser entendidos dentro da história dele, dentro da sua função, e eu acho que principalmente dentro da relação terapêutica que se constitui.
Então, ele tinha de sintomas, né? Ele tinha esse delírio central, que, assim, bem resumidamente, era que as pessoas, elas faziam... As relações, elas eram reguladas por trocas de ectoplasma. E as pessoas, elas eram abertas ou fechadas para receber ectoplasma. E era por isso que ele ouvia vozes, porque ele tinha almas de muitas pessoas vivendo dentro deles, que foram colocadas lá, e daí aquelas pessoas falando o dia inteiro não deixavam ele dormir. Então, por isso ele tinha insônia. Quando ele bebia, eles tinham uma sensação corporal que ele explicava que era que a pressão, a circulação dele aumentava, e daí isso fazia com que, espacialmente, as almas mudassem de lugar no corpo dele, ficassem mais longe da cabeça do canal auditivo, e com isso ele conseguia dormir. Então, o álcool, ele tinha uma função, que era esse alívio da insônia, alívio das alucinações, dentro de um sintoma que também tinha uma função, que era dos delírios, que era de substituir a realidade por uma mais suportável, né? E daí isso não vai dar pra gente aprofundar, mas a gente chegou em algumas hipóteses, né? Que eram de acordo com a história dele, com coisas que ele tinha vivido. Daí o que mudou da nossa condução terapêutica, né? Então, não realizar provas de realidade, que acho que é algo dado, assim, já para trabalho com a psicose, mas que tem que ser reafirmado. Então, não é questão de querer comprovar que não existem, de fato, almas vivendo dentro de você, querer, logicamente, provar isso. Mas eu acho que, principalmente, responder o que o paciente necessita e não ao sintoma. Então, passou a ser um projeto terapêutico que foi construído, revisado a partir das relações funcionais dos sintomas, e não pelo que era entendido do sintoma em si, a partir de um conhecimento, de um manual de psiquiatria que se tinha, né, sobre alucinações, sobre insônia, sobre delírios. Então, eu acho que esse norte ético é para mim, a grande contribuição que a psicanálise pode ter no campo da saúde mental, e que eu não acho que outras abordagens da psicologia não têm, eu acho que tem, né? Não todas, mas algumas têm. Eu acho que daí a diferença é realmente na fundamentação que você dá de compreensão dos fenômenos, que daí eu acho que é diferente. Mas acho que essa ética da escuta do sujeito e não do sintoma, ela é comum outras abordagens também, né? Mas daí ela dá muita diferença. Eu quis trazer para vocês essa comparação de quando você trabalha de um ponto de vista que ele olha primeiro para o sintoma, como isso determina a sua conduta, quando você trabalha com uma concepção de saúde mental, que é normatizador, é a partir da norma, é entender que não é bom escutar vozes, não é bom ter delírios, a partir disso por si só, como isso determina uma conduta. E quando você olha para aquela pessoa, não só para o sintoma longe dela, mas aquela pessoa e aquele sintoma fazendo parte daquela pessoa, tendo uma função para ela, você vai olhar que é sofrido ter delírios, é sofrido ter alucinações, tem muitos prejuízos psicossociais, mas tem uma função também, e se a gente não entender essa função, a gente não entende todo o resto. Então, foi depois disso que fez esse vínculo, fez essa escuta, que daí ele começou a perceber necessidades, que daí já não eram a gente que apontava, mas era ele. Tipo, por exemplo, de se incomodar e falar, eu queria voltar a trabalhar, me sinto mal de não estar trabalhando. Ou ele tinha um desses interesses monotemáticos, eram de coisas da Alemanha, assim, por causa algo a ver com palavras e tal, e da língua, e daí ele chegou um dia e falou, eu acho que não é normal alguém passar horas escutando o hino da Alemanha, repetidas vezes. E aí isso passou a ser uma queixa dele, né, e isso passou a ter um sentido trabalhar a partir disso. E com isso, assim, ele não vai deixar de ser psicótico, muito provavelmente, não vai deixar de talvez experienciar essas coisas, não vai deixar de ter sofrimento,
mas é uma relação que constrói daí confiança suficiente para, então, talvez viver outras coisas também que ele queira viver a partir disso. Então, eu dei uma acelerada no final, porque a gente já estava chegando no fim do tempo. Daí, não sei, acho que daí vocês avaliam, né, se dá um tempo já para mais uma discussão, hoje em dia tem que encerrar. Mas eu trouxe também daí algumas coisas para quem se interessar no assunto, que é bem legal, assim, de saber mais. Então, sobre a luta antimanicomial, tem vários filmes sobre isso, todos eles são da realidade brasileira, né? Larissa, você pode ficar à vontade aí, a gente tem mais um tempinho, né? Ah, é? Até 11h30, 11h40 ali, tanto faz, né? Fique à vontade. Ah, beleza. Mas vou encerrando, porque daí a gente continua o resto na discussão mesmo, daí o que vocês quiserem perguntar mais profundamente, daí eu volto. Tranquilo, sem problemas. Beleza. Então, esse Bicho de Sete Cabeças é um filme que foi baseado num livro de um cara daqui, de Curitiba. Ele, que era o Austregéliso Carrano. E daí é um filme dos começos dos anos 2000, do Rodrigo Santoro. É sobre um rapaz que ele é internado no Hospital Bom Retiro, porque o pai dele acha cigarro de maconha nas coisas dele, interna ele, e ele passa por um processo, assim, violentíssimo, assim, sessão de eletrochoque, cada vez ele sai pior do que ele entrou. E ele foi um grande defensor, assim, da reforma psiquiátrica também, foi, tipo, um grande representante dos usuários. Ele morreu não faz muito tempo, né? Daí tem esse outro filme aqui, que é o Holocausto Brasileiro, também sobre Barbacena, o mesmo manicômio do vídeo que a gente viu, só que ele é bem mais recente. Ele foi feito a partir de um livro, que era uma tese de uma pesquisadora, e ele traz daí depoimentos de ex-funcionários, ex-internos. O Em Nome da Razão ele foi gravado enquanto o manicômio existia. Eu nem sei como que eles conseguiram permissão para isso. O Holocausto Brasileiro foi gravado depois, né? Um trabalho de pesquisa. O nome é por causa daquela fala do Franco Basaglia, que era um campo de concentração. Daí o primeiro dado, assim, que tem no livro, tem no filme, é que morreram pelo menos 60 mil pessoas naquele manicômio, nos anos que ele operou. Então, é comparável com um genocídio. Outro filme que é recente é Nise, O Coração da Loucura, sobre Nise da Silveira, uma psiquiatra. Ela era de orientação junguiana, e ela introduziu o trabalho da arte-terapia, junto com uma outra enfermeira, que era a Dona Ivone de Lara. Elas foram muito revolucionárias para o campo da assistência na saúde mental também. E daí o outro, esse não é brasileiro, dá para fazer um filme sobre a reforma psiquiátrica italiana. Depois que acontece a reforma, fecha os manicômios. É uma história sobre um sindicalista que cria uma cooperativa com ex-internos, e daí fala sobre reinserção social e tal, bem legal também. Daí algumas leituras. Então, o Canto dos Malditos, do Austregésilo, é o livro do Bicho de Sete Cabeças. O Holocausto Brasileiro é o livro do Holocausto Brasileiro. E daí tem esses do Paulo Amarante, Loucos pela Vida, que são livros mais teóricos, né, e de relato. E daí um livro de literatura, que acho que vocês devem conhecer, mas que ele é perfeito, assim, para falar da lógica do manicômio, que se chama O Alienista, que é do Machado de Assis, que é sobre um médico que começa nesse crivo, né, do que é normal, o que é normal. Ele acaba que todo mundo se inclui no desvio no anormal, e todo mundo entra pro manicômio, e no fim não sobra ninguém na cidade. Daí, sobre psicanálise e saúde mental, eu achei mais difícil pensar em filmes que fossem especificamente dessas duas coisas, mas tem dois que eu acho muito legal. Dois bem antigos, um é inglês ou norte-americano, se chama Na Cova da Serpente, sobre também baseado num livro, numa história real, uma mulher, uma jornalista, que ela tem um surto, tem uma crise, e ela é internada no hospital psiquiátrico. Daí mostra tanto as condições de tratamento do hospital, mostra a percepção dela sobre aquilo tudo, e mostra o processo de restabelecimento dela.
E esse livro quando ela escreveu esse livro, ele foi muito importante para a reforma daí eu acho que é nos Estados Unidos. Outro filme se chama Através de um Espelho, que é do Bergman, que é um diretor sueco, eu acho, que é também sobre uma mulher que passa por uma crise psicótica, e daí mostra como que a família lida com aquilo, como que ela foi atendida, como que é compreendido o que ela está passando. Bem legal também. E daí algumas leituras que são interessantes. Alfredo Moffat, da Psicoterapia do Oprimido, é um psicanalista argentino, dessa linha que eu comentei com vocês, da psiquiatria social argentina, psicanálise também. Daí tem esse livro da Ana Cristina Figueiredo, brasileira, sobre a psicanálise nas instituições. E daí esse livro, que acho que é norte-americano, As Clínicas Públicas de Freud, que fala mais da psicanálise no começo do século passado, sobre as iniciativas de tentativa de inserção da psicanálise na política pública de alguns países da Europa. Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Eu vou deixar meu e-mail no chat para caso alguém também depois queira perguntar algo, e se vocês quiserem esse material, eu passo também para ver essas indicações. E daí acho que a gente pode usar esses minutos restantes para conversar. Se vocês quiserem voltar em algum ponto, comentar, perguntar, fiquem à vontade. Larissa. Oi. Larissa, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, aham. Se me permite, eu gostei bastante desse caso que você trouxe, desse homem de 45 anos. Me tira uma dúvida, você sabe me dizer como que foi o histórico dele na infância? Se foi tudo isso que ele passou, se foi por conta de abandono, rejeição, alguma coisa nesse sentido? Então, é bem esse o trabalho mesmo, né? E algo que eu esqueci de falar é que toda essa construção que a gente fez da história dele, junto com ele contar a própria história e fazer essa construção, foi um processo de meses, assim, porque era muita repetição. Era, tipo, várias sessões, só que era a mesma repetição das mesmas coisas, e daí, às vezes, aparecia um elemento novo, e que daí foi possível organizar essa história. Mas o que a gente reconstruiu junto com ele, né? E nisso, acho que é um ponto importante de falar, não tem como saber o que é fato, o que é fantasia, o que é percepção dele, mas é o modo que ele experienciou aquilo. Então, a história dele é que, com 10 anos, ele achou o corpo dele, o corpo do pai, no banheiro, que tinha sido enforcado. E daí, nisso, se desprendeu, eu não tenho pai, e por isso eu sou fechado, e por isso as pessoas conseguem colocar as almas delas dentro de mim. A análise que eu faço disso, né, a partir da psicanálise, é que, de alguma forma, essa perda do pai talvez foi sentida como um abandono de um pai que saiu da vida dele por escolha, né, que saiu da vida. E daí, nisso, criou uma hostilidade com a realidade mesmo. E que daí as relações elas passaram a ser intrusivas, né? Então, não é possível uma relação sem que alguém invada o outro. Então, é uma invasão completa, né? Você colocar a tua alma dentro de alguma pessoa. Então, ele se sentia tão invadido nas relações que ele absorvia as pessoas de certa forma. E daí nisso entrava outros delírios secundários, assim, de que as irmãs roubavam o sêmen dele, tinham se inseminado, e daí os filhos das irmãs eram filhos dele. Mas a relação com a infância, eu acho que é principalmente essa, assim, da perda desse pai, que foi muito desorganizadora. Larissa, na Netflix tem uma série chamada Intervenção. As que eu assisti, até onde eu assisti, todas elas, as pessoas têm uso de substância e estão totalmente perdidas na vida, literalmente, né?
E conforme eles vão contando as histórias dessas pessoas, eles resgatam a infância. E sempre na infância vem o abuso. Isso é história real ou é inventada? É um fato? Você diz em relação ao documentário? Toda pessoa que hoje sofre um abuso de substância sofreu algum tipo de abuso na infância? Isso, mas não somente do que traz esse deixa eu falar. Mas assim, na vida real, no dia a dia das pessoas que usam substância, isso também acontece? Elas têm esse histórico na infância ou não? Não tem nada a ver? Eu acho que não dá para tirar conclusões assim de relações diretas, porque senão a gente chega na outra conclusão, que é de, por exemplo, todo mundo que sofre um abuso vai ser dependente químico. E eu acho que isso não, primeiro que não se verifica na realidade, e segundo que eu acho que é daí perigoso a gente fazer esse tipo de previsão, né? Porque daí que começam as iniciativas de prevenção que acabam sendo meio questionáveis. Mas eu acho que existe correlação, com certeza, mas não existe uma determinação direta. Então, tem muitos casos de pessoas que fazem abuso de substância que não sofreram algum tipo de abuso dessa forma, mas talvez se a gente pegar em formas gerais, dá para dizer que é possível, é provável que se estabeleça uma correlação com alguma carência, num sentido de talvez carência de vínculo, mas eu acho que isso daí se aplica também para as pessoas que não fazem abuso de substância. Então, eu não faria essa relação entre abuso na infância e abuso de substância, mas acho que vale a pena investigar sempre a história individual de cada um, porque daí você pode descobrir que tem ou pode descobrir que não tem. Larissa, eu achei bem interessante o caso ali do Mauro, né, que você atendeu, e o manejo da psicanálise, né, em relação a esse caso, né, de, primeiramente, estar ouvindo esse paciente, né, e depois, em segundo plano, posterior, tratar aquele sintoma, né, porque com a fala, né, através da psicanálise, você consegue, né, tá realmente ouvindo, né, esse paciente e detectando, né, aquilo que vai causar o sintoma, né? Você vai percebendo, né? Muito interessante, achei bacana. Larissa, bom dia. Bom dia. Eu queria te fazer uma pergunta em relação à influência da medicalização no tratamento da psicanálise, né? Na tua opinião, na tua prática ali do CAPS e no teu estudo atual, você acredita assim que, claro, uma boa medicalização, um bom acompanhamento sempre vai favorecer, né? Mas você já teve experiências do contrário? Você poderia relatar? Porque até no próprio documentário a gente percebe que os recém-chegados, eles são muito mais medicados, né? Estão muito mais, enfim, estão se habituando ainda com a medicação, estão, enfim, sofrendo vários tipos de coisas, né? Então, eu queria que você compartilhasse isso, se você tiver alguma experiência, né, de influência positiva ou negativa da medicalização dessas pessoas. Acho que negativas tem muitos. Pela, né, própria história, assim, e nossa, as medicações psiquiátricas, elas... eu acho que principalmente quando a gente pensa no campo da psicose, né, que está mais associada à loucura, para mim dá para ver que a medicação é muito feita para as pessoas em torno mais do que para a pessoa que recebe, né? Então, por exemplo, os antipsicóticos. O principal antipsicótico que tem no SUS, assim, o primeiro que é receitado é o Aldol, que é o haloperidol. É uma medicação, não sei se é a primeira geração, mas é bem antiga. O que ela tem de efeito, né? Ela, tipo, é tranquilizador, ela calma, diminui a agitação. Esse é o efeito,
o principal. Daí, de efeito colateral, ela causa, tipo, lentificação do pensamento, ela causa estereotipia, tremores, movimentos repetitivos. Como que a gente avalia isso, assim, que vale submeter a pessoa a tudo isso, a ter um efeito no seu corpo tão, tão violento, uma despersonalização tão forte, em nome de um efeito que é tranquilizador. Tranquilizador para quem, né? Para as pessoas que estão em volta, porque daí a pessoa não está enchendo o saco, não está falando alto, não está gritando. Então, acho que isso, nossa, no caso da psicose, eu acho muito triste o modo que é administrado as medicações. A gente faz agora eu trabalho numa unidade de saúde, né? É absurdo, sim, o número de pessoas que fazem uso de psicofármaco, principalmente ansiolítico. Então, o que mais prescreve lá é diazepam para ansiedade, daí para depressão sertralina ou fluoxetina. E daí, nesse caso, eu acho que tem os efeitos colaterais também, mas é principalmente a não resolutividade, né? Porque acho que, em últimas, assim, não resolve, não dá conta, o fármaco não dá conta de aliviar um sofrimento que tem uma história, né? E que daí quer ser feito de forma rápida e não é escutado. Daí, coisas positivas, né? Tem casos que eu acho que é muito importante medicação, por exemplo, principalmente em crises, assim. Então, por exemplo, uma pessoa que faz um uso de álcool crônico todo dia, um volume grande, e ela quer parar, tem um risco grande de sofrer de síndrome de abstinência, que inclusive no caso do álcool mata. Então, as outras drogas sofrido pra caramba, né? Abstinência, fissura, mas o álcool, ela de fato mata, assim, a pessoa pode morrer de abstinência de álcool. Então, eu acho daí importantíssimo, por isso que existe a opção de internamento no CAPS, para esses casos, principalmente para desintoxicação. Então, a pessoa ela precisa de uma assistência ali, ter uma assistência ali da enfermagem, ter o médico, o farmacêutico, para ajudar com esse manejo, que daí vai ser químico mesmo, né? O corpo surta, né, também, de não ter uma substância que já estava acostumado. Nesse caso, e daí outras coisas, quando esses sintomas somáticos, eles estão, daí de fato até impedindo, né, que seja feito algum outro tipo de manejo também. Às vezes, por exemplo, uma insônia muito prolongada, a pessoa está 5 dias sem dormir, não consegue de jeito nenhum, é muito, muito ruim. Daí, acho que a medicação, ela acaba sendo bem, bem positiva, né? Mas daí, quando você tem esse objetivo de fato, abordar ali a questão central. Não silenciar o sintoma. Que daí, nessa de silenciar o sintoma, você silencia a pessoa também, né? Que eu acho que é muitas vezes o que faz o antipsicótico. Você silencia daí a pessoa por inteiro. Eu concordo com você, viu, Larissa? Porque a medicação, ela vem para ajudar em momentos de crises, né, do paciente, né? Mas, como você falou, o mais interessante é você estar ouvindo esse paciente e vendo, né, aonde né, com a fala dele, aquilo que ele vai dizendo, você vai vendo aonde que está o sintoma, né? Você vai entendendo com o tempo, né? Então, é importante esse tempo, né? Ele vai fazer repetições mesmo na fala dele, né? Uhum. Mas é bem bacana, porque lá no final você já consegue ver, né, o sintoma. Na verdade, o medicamento, ele vai ajudar no caso de crises, né, para controlar, né, para que esse paciente não esteja, assim, sofrendo em demasia até, né. Uhum. Então, eu acho bem interessante, né, você associar conforme a necessidade, porque depois, com o decorrer do tempo, esse paciente ele vai tendo uma melhora e a medicação acaba sendo, muitas vezes, abolida, né? Eu vejo desse jeito, assim que eu tenho pensado, tá? Obrigada, Larissa. Ótima palestra, viu? Obrigada.
Bom, então estamos chegando ao final, né, dessa apresentação da Larissa, uma palestra bastante interessante e importante, envolvendo os conceitos de saúde mental e de psicanálise, que traz, né, para nós, né, toda uma perspectiva de atuação que eu diria assim que, especialmente as contribuições da Larissa no início da fala sobre saúde mental, vale para qualquer teoria da psicologia. E posteriormente, né, aplicando a psicanálise de um modo mais específico, que é o atendimento humanizado, o reconhecimento dos indivíduos, que cada um tem suas histórias, e tudo aquilo que a gente relata, seja num processo de equilíbrio mental ou desequilíbrio, faz parte do que a gente pensa sobre a realidade. Então, o que a gente pensou sobre o mundo, muitas vezes se revela numa situação delirante, digamos assim, num quadro psicótico, enfim. Mas o elemento central é que a gente trate as pessoas com humanidade, com respeito, com acolhimento, né, e não numa situação como a Larissa demonstrou ali no documentário, de completo abandono, né, que os indivíduos vêm a ter, demonstrando, né, a indiferença para com as pessoas, demonstrando a caracterização de pessoas como objetos, né, descartáveis, né, em que se usa e se abandona posteriormente, bem como, né, a prática do genocídio, né, que é simplesmente, né, deixar as pessoas à morte quando se poderia ter ações, né, que promovessem saúde, né, e a gente diz, né, à medida que eu posso fazer pelo bem da saúde do outro e não faço, você está promovendo a morte literalmente, né. Então, essa reflexão que você trouxe, Larissa, é muito importante para nós como psicólogos, né, e que a gente pense, né, constantemente, seja em atendimentos individuais, atendimentos em grupo, que nós estamos atendendo pessoas e que a gente deve promover o bem comum de uma sociedade que seja efetivamente justa e seja melhor do que ela é. Né? Agradeço imensamente, né, tuas colocações, teus conceitos, sugestões, né, que enriquecem muito a nossa formação em psicologia. Vou passar a palavra ali para o Luciano, né? Obrigado, Larissa, por emprestar um pouco do teu conhecimento, dividir conosco, né? Eu acho que trazer essa visão do lado social da psicanálise, né? Porque a gente, que nem você falou, porque é muito ainda visto dessa parte elitista, né? Da clínica individual e não na saúde pública de maneira geral, e que dá para ser aplicado em qualquer ambiente, desde que por um profissional capacitado e saiba o que quer fazer, né? Então, eu acho que isso que foi o que você nos trouxe, compartilhou, né? Agradeço mais uma vez imensamente, agradeço aos alunos, a professora Tijuto por coordenar, e se você nos autorizar, outras vezes vamos te chamar para compartilhar um pouco do teu conhecimento. Claro. Tá bom? Muito obrigado. Saliento também para o pessoal, né, que amanhã a gente continua com as palestras, né, referente ao ciclo. Hoje à noite também tem uma discussão sobre um aspecto mais jurídico, né, em termos de compreensão que a gente possa vir a ter a respeito, né, de leis vinculadas à proteção de dados, que também é importante nos nossos dias, nesses dias, né, que a gente está muito tecnológico, né, o uso de aspectos remotos, celulares, etc. e tal, né, psicologia tem atendimento online, enfim, né. Então, é uma palestra hoje à noite, peço, se vocês puderem participarem, amanhã a gente continua. Passo a palavra para a Larissa, né, para finalizar, e, novamente, né, muito obrigado, Larissa, pelas tuas contribuições. Eu agradeço também o convite, e agradeço muito vocês terem participado, bastante dialogado. Eu acho que isso que faz ser um espaço mais rico, né, então... Obrigada também a todos vocês. Eu deixei meu e-mail ali, talvez se perdeu no chat, mas daí qualquer coisa falem com o Thiago, com o Edilto, que tem meu contato, e eles passam também. E estou à disposição se alguém quiser me pedir o material ou perguntar alguma coisa por e-mail. E próximas oportunidades poderemos estar juntos, sim. Então, obrigada também. Obrigado, né? Até mais, tudo de bom aí para vocês, né? Obrigado, Larissa. Tchau. Obrigado, Larissa. Tchau. Obrigado, professores. Valeu.